Pastor Ricardo, desculpa. Vamos. Vem aqui, filho, eu quero orar. Pai, estamos na tua presença, Senhor. O Senhor sabe que o teu filho já tirou um tempo separado de oração para pedir a direção da palavra. O Senhor já colocou no seu coração. Mas a nossa oração é que o Espírito Santo tome a sua mente, o seu coração, ó Deus, que ele seja um canal, Senhor, para trazer aquilo que o Senhor quer nesta noite, ministrar os nossos corações. E nós prometemos ao Senhor não somente a honra e a glória, mas a atenção à tua palavra, a atenção ao Senhor falando para conosco. Prometemos de ligar os celulares, Senhor, se possível for, não olhar absolutamente para a direita, para a esquerda, para receber aquilo que vem do céu, para a honra e glória do teu nome. Amém. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Aleluia, glórias a Deus. Estou muito feliz de estar ministrando hoje a palavra de Deus. Uma, porque Deus sabe a nossa trajetória. Deus sabe de onde a gente saiu, né? Não eu, mas todos nós que estamos aqui hoje. Deus conhece a nossa história desde lá do princípio, né? Antes mesmo que a gente viesse à vida, quando estávamos sendo formados no ventre das nossas mães. Deus já sabia de todas as dificuldades que enfrentaríamos para estar aqui. E Ele cuidou da gente, Ele guardou a gente, e Ele tem sido presente com a gente em todos esses dias. Pensa comigo, não faltou a presença dEle em momento nenhum na nossa vida. E mesmo quando nós sentíamos que estávamos sós, Deus estava do nosso lado cuidando da gente. Que Deus maravilhoso, que Deus perfeito, que Deus abundante, que Deus grande, que Deus maravilhoso é esse. Você já sentiu a presença de Deus aqui? Aleluia. Se você ainda não sentiu, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Se você ainda não sentiu a presença de Deus, eu quero dizer para você que Ele está em nosso meio. E Ele está aqui circulando em nosso meio. E aonde a presença de Deus está, milagres acontecem. Aleluia, glórias a Deus. O louvor estava cantando, o pessoal do louvor, eu estava ali na filmagem, ali na câmera. A gente vai começar a transmitir os nossos cultos aí via YouTube. Minha mãe está lá no Brasil, ela cuida da minha avó que teve um derrame, e às vezes ela não pode ir na igreja, ela tem muita sede na igreja, não pode ir na igreja. Aí eu falei para ela, fica tranquila, mãe, a gente vai fazer uns vídeos aqui da igreja, a senhora vai assistir o culto aí no Brasil. E tem muitas pessoas que não podem estar aqui, né? Muitas pessoas que gostariam de estar aqui na nossa igreja não podem, então vão assistir os cultos transmitidos pela internet, amém? Quem pode dar glória a Deus por isso? Amém. Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 16 e verso de número 25. Atos, capítulo 16, verso 25. Hoje está ministrando uma mensagem, já ministrei algumas vezes essa mensagem. Não sei se ministrei aqui, não recordo, na igreja, mas é uma mensagem muito simples e é uma mensagem que Deus falou profundamente comigo e tem falado ainda hoje, esses dias eu tenho falado. Tinha preparado um outro sermão para estar ministrando hoje, mas aprove Deus ontem no culto dos jovens que o João ministrou ontem, foi maravilhoso, irmãos. A glória de Deus encheu o ambiente e todos nós saímos de lá cheios, impactados com a presença de Deus. Milagres e sinais aconteceram ontem e a gente espera e clama a Deus que continuem acontecendo esses sinais em nosso meio, amém? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, vou estar lendo, os irmãos apenas acompanhem. Atos capítulo 16, eu vou começar do verso 23. Havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Quem pode repetir comigo? Oravam e cantavam hinos a Deus. Eu vou cantar 1, 2, 3 porque foi ensaio agora. 1, 2, 3 e... Oravam e cantavam hinos a Deus. Tá ficando bonito. O primeiro ensaio ficou bom. Vamos lá de novo. 1, 2, 3 e... Oravam e cantavam hinos a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Aleluia.
De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal algum, não te faças mal algum, que todos estamos aqui. Amém. Podem tomar assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aos irmãos que ainda não acostumaram, nem eu ainda me acostumei, estou voltando a usar terno depois de muitos anos sem usar terno no culto. Na realidade, eu usava no trabalho, porque a gente meio que era obrigado a usar no trabalho, mas na igreja, quando eu podia, eu ficava sem terno. O pessoal até é um pouco estranho, os meninos estão brincando com o meu terno aí, né? Mas Deus é bom, Deus é bom. Irmãos, a nossa vida é uma vida que passa por muitas turbulências. A gente tem fase boa, fase ruim, fases fáceis, fases que tudo dão certo. Mas temos na vida momentos que as coisas não dão muito certo. Momentos de esfriamento. Quantas vezes a gente passa por situações que parece que a gente, não vou dizer que a gente está completamente desviado ou que a gente se desviou, mas a gente está numa mornidão espiritual tão grande, num tempo de tanta frigidez espiritual, que parece que a gente está desviado, parece que Deus se afastou da gente. A gente passa por esses momentos. E eu sei que há um tempo atrás eu estava passando por esse momento, há um ano e pouco atrás, momento assim de muita frieza espiritual. Eu me foquei bastante no trabalho e me dediquei muito ao trabalho, à profissão, e as coisas profissionalmente para mim estavam dando certo. E o engraçado é que quando as coisas começam a dar certo pra gente, a gente tem a tendência de acabar se afastando um pouco das coisas de Deus. E aí a gente vive naquele dilema com Deus, que é um dilema terrível, de que se Deus abrir muito as portas pra gente, a gente acaba se afastando um pouco dele, a gente acaba se distanciando. Eu estava passando por esse momento, e há um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio atrás, Deus me deu uma direção e falou comigo num sonho. E eu fiquei por entender. Deus falou para mim: olha, você vai arrumar suas coisas e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E você vai começar a entender o que eu vou fazer. Há um ano e meio atrás, irmãos, foi a primeira vez que Deus falou comigo. Falou num culto. Só que eu achei que era muito superficial Deus falando comigo dessa forma. Vai para um lugar que eu vou te enviar, arruma tuas coisas, muito superficial. E a gente gosta de fazer prova com Deus, né? Senhor, eu quero uma prova verídica mesmo, eu quero que o Senhor me dê fatos para onde eu vou, o que o Senhor quer que eu faça. E o Senhor começou a me dar algumas visões e sonhos. E algumas visões que eu tive, eu fiquei muito assustado. E eu contei para minha mãe. Deus me deu visões eu andando aqui nas ruas da Flórida. E engraçado, irmãos, que Deus me mostrava, mas como se fosse real, como se eu já tivesse vivido isso aqui, como se eu já estivesse aqui, e eu começava a ver a Flórida. Irmãos, eu nunca tive projeto ou sonho de morar nos Estados Unidos, nunca foi a minha aspiração. No colégio a gente optava ou por aprender inglês ou espanhol. Eu sempre ia para o espanhol porque era mais fácil. Eu nunca na minha vida imaginei estar nos Estados Unidos. Mas a prova de Deus e a direção de Deus eu vim para este país. Numa dessas visões que eu tive, Deus falava comigo que ia fazer um grande avivamento aqui na Flórida. E eu me perguntei para Deus onde começaria esse avivamento. Ele falou: vai acontecer um avivamento nos Estados Unidos. Se prepara que vai acontecer um avivamento no meio do meu povo nos Estados Unidos. Eu perguntei: Deus, aonde? Deus falou: na Flórida eu vou começar um avivamento. Eu falei: por quem, Deus, tu vai começar o avivamento? E ele disse: eu vou começar o avivamento através do povo de língua hispana e de língua portuguesa que estão na Flórida. Diga para o povo da Flórida que eu vou fazer um grande mover na Flórida. Irmãos, dentro de poucos dias eu estou há 7 meses aqui, dentro dessas últimas 3 ou 4 semanas, eu tenho visto um mover de Deus maravilhoso, e eu tenho visto e ouvido e sentido Deus nesse lugar. Quero dizer para você que ainda não sentiu, que ainda não percebeu, que ainda não entendeu que Deus está neste lugar e vai fazer grandes coisas, grandes sinais vão acontecer aqui neste lugar. Aleluia, glórias a Deus. Paulo e Silas estavam na cidade de Troia. Eles eram 2 missionários e eles foram ali pregar o evangelho. Eles estavam em Jerusalém
e o Espírito Santo de Deus direcionou para que eles fossem a Troade. E eles pregaram o evangelho naquela região e ficaram ali por muitos dias. Mas uma noite, Paulo teve uma visão e Deus deu uma visão para ele. E ele teve uma visão de um homem que aparecia para ele e dizia: passa a Macedônia e vem nos ajudar. E a Bíblia diz que Paulo atravessou e foi até a Macedônia. E foi chegando na Macedônia, ele começou a orar a Deus e a buscar a presença de Deus. Todos os dias ele buscava. Ele teve a visão, sentiu uma direção de Deus e foi para a Macedônia. Chegando na Macedônia, todos os dias ele orava. Todos os dias ele e Silas saíam para fazer oração. A oração cotidiana, diária deles. E eles estavam em oração, intercessão diária. Mas havia um momento que eles passavam por uma região da cidade que existia uma moça. E essa moça tinha espírito de adivinhação. Todas as vezes que eles passavam, essa mulher gritava para eles: ei, eis aí os homens de Deus, homens que trazem boas novas. Até aí tudo certo. Poxa, a mulher está falando a verdade. Eles são homens de Deus, estão ali para anunciar boas novas. Mas um certo dia, Paulo tem uma direção de Deus e entende que aquilo não era de Deus, que aquilo era um espírito que dominava a vida dela. E Paulo vira para ela e diz: ei, em nome de Jesus, sai da vida dela. E a Bíblia diz que ela foi liberta. O espírito que estava tomando conta da vida dela saiu da vida dela. Mas a Bíblia também diz que haviam homens na cidade que dependiam do dinheiro que aquela mulher dava através de adivinhações. E a Bíblia diz que o lucro deles tendo acabado, eles se revoltaram e começaram a ir no Sinédrio e começaram a denunciar Paulo e Silas. A Bíblia diz que quando eles fizeram denúncia contra Paulo e Silas, os chefes da sinagoga mandaram que dessem açoites em Paulo e Silas. E eles foram açoitados, eles apanharam. E depois de ter apanhado, eles foram lançados no cárcere. Eles apanharam, levaram açoites e foram para o cárcere. Às vezes a gente tem o costume de falar essa história e a gente não para entender essa questão. Um dia eu estava tentando me colocar no lugar de Paulo e eu fiquei pensando nesse negócio. Mas você já parou para pensar? A gente é metido a valentão. Todo mundo é metido a valentão. Mas na hora do perigo você vê que ninguém é valente. Os valentão tudo, ó, some. E o engraçado é que a gente gosta de desafiar os outros, a gente gosta de andar de peito erguido, a gente gosta de achar que a gente é forte. E um dia eu estava parando para pensar nisso. Crente é louco. Crente tem que ser muito louco, porque para ser crente é coisa de doido. Você já parou para pensar? Você ora para um Deus que você não consegue ver. Você vem para um lugar que as pessoas fecham os olhos e falam com Deus que elas não conseguem ver. Isso é loucura. Elas acreditam num Cristo que elas nunca viram, mas elas acreditam e isso é loucura. É loucura, é completamente loucura. E eu estava pensando nessa loucura de Paulo. Paulo estava ali pregando, mas ele com uma coragem intensa foi ali e em nome de Jesus expulsou o demônio da vida daquela mulher. E eu me coloquei no lugar de Paulo. Você já pensou? Se você saísse para qualquer cidade e Deus te desse uma direção para pregar o evangelho e você chegasse nessa cidade e você levasse uma surra por causa que você estava pregando o evangelho. Para pensar um pouco, raciocina comigo. Levar uma surra. Você já levou uma surra? Quem aqui já levou uma varada de goiabeira? Levanta a mão. Só quem levou uma varada de goiabeira. É bom demais. Ou coisa que não quebra nunca, meu Jesus amado. Minha mãe, ela tinha um pé de varra em casa. Era daquelas flores vermelhas. Eu não sei o nome daquela flor. Eu adorava apanhar daquela varinha. Porque quando ela começava a me bater, a varinha quebrava toda. Eu ficava todo feliz quando quebrava. E meu irmão ia lá e buscava um monte de vara para minha mãe para ter de reserva. E minha mãe, ó, sentava ali a varada. Irmão, eu não... Meu Deus do céu, eu tinha que bater mesmo, porque era danado. Penso no menino que aprontava. Mas tinha uma vara que ela me pegava de vez em quando que não quebrava. Era vara de goiabeira, aquilo doía a beça, rapaz. Aquilo doía e não quebrava não. E ela começava a bater, eu tentava quebrar disfarçadinho, né? Porque a gente é esperto, né? Ela batia, a gente dava aquela quebradinha, ela não quebrava, envergava, mas não quebrava. Irmãos, aquilo doía. E eu lembro que a mãe, quando ela me pegava, ela no outro dia mandava eu ir para a escola de bermuda. Vamos ver aí como é que é a parada. Você chegar na escola com as pernas todas cheias de marca de varada, e levei o apelido de zebra no colégio, todo mundo, olha lá, lá viu o zebra. Toda semana eu chegava com a perna toda cheia de varada, irmão. Eu precisava. Eu até agradeci já ela, mãe vai estar vendo o vídeo, né, mãe?
Estou queimando a senhora, não, estou falando a verdade aqui, tá, mãe? Eu recordo das varadas que a senhora me deu. Mas, irmãos, agradeço a Deus. A dor da varada é terrível. Agora você imagina você ser açoitado com chicotes. Os chicotes dos romanos era terrível. As pessoas fugiam do chicote dos romanos. Teve um filme que ilustrou bem a vida de Jesus Cristo sendo açoitado pelos romanos, e tem muita gente que chorou e tal. Agora você imagina você levar uma daquela. Você chora vendo o filme, agora você imagina levando uma daquela. E mais ainda, você imagina levando várias daquelas por amor ao Evangelho de Cristo. Ser cristão é coisa de louco. É pra gente muito corajosa, pra gente que tem muita coragem. Não é para os derrotados não é para os fraquinhos não, é para quem tem coragem de dar a cara a tapa e dizer, eu amo a Cristo, aleluia, glórias a Deus. Semana, quarta-feira, veio um pastor aqui, está lá na África, ele estava pregando o Evangelho lá e ganharam 2 pessoas para Jesus. Sabe o que os muçulmanos fizeram? Foram lá e queimaram a igreja do pastor. Tem que ter muita coragem, tem que ser muito homem, muita mulher para aguentar e ter coragem de entrar no Evangelho e pregar o Evangelho de Cristo com fidelidade. Mas eu me coloquei no lugar de Paulo, eu não sei se eu aguentaria não, irmãos. Às vezes a gente recebe um desaforinho que seja, a gente já fica todo uriçado, né? A gente já quer brigar, a gente já fica todo valente, como é que é, qual é, eu quero ver, eu me converti, mas minha mão esquerda não, e não sei o que lá, não é verdade? A gente é assim. Mas o Evangelho de Cristo é um evangelho, quando Paulo vai defender lá o ministério dele, ele começa a falar, passei por açoites, apanhei, passei por naufrágio, sofri, e tudo por amor ao nome de Cristo. É ter coragem, irmãos, de enfrentar as adversidades. Paulo estava ali no cárcere, tinha recebido açoite, sofrido, mas estava dentro do cárcere interior, que é o último cárcere. E além de estar no cárcere, ele estava com as mãos e os pés amarrados ao tronco. Agora você imagina, irmão, você ter apanhado o dia inteiro, você está amarrado no tronco, num lugar sem luz, vazio, sozinho, mas Paulo estava lá. Paulo estava lá. Se fosse qualquer um de nós, estaríamos excomungando. Quem foi que deu a ordem para me bater? Apanhei, levei uma surra. Mas o engraçado é que Paulo e Silas, eles tiveram uma atitude totalmente diferente da nossa. A Bíblia diz que eles cantavam e oravam a Deus. A Bíblia diz que eles estavam ali orando e agradecendo a Deus por aquele momento, porque estavam passando pela aprovação. Eu fui criado dentro do Evangelho. Eu fui criado e tive uma boa estrutura, que foi minha mãe, que deu muitas lições. Eu não tive um pai que foi um pastor, eu não tive nada disso. Mas eu tive uma pastora e uma sacerdote dentro da minha casa. Uma mulher que nos ensinou e que nos deu muitas experiências através do Evangelho de Cristo. Eu me lembro numa situação, há muitos anos atrás, estávamos passando na época de inflação, não sei se vocês recordam disso, a inflação estava não sei quantos % no Brasil, carne era difícil o povo comprar, o Brasil estava passando por uma crise muito séria, muito difícil. E eu recordo que a gente já estava, hoje até liguei para a mãe para confirmar isso, porque da outra vez eu preguei, ela me deu uma bronca. A gente já estava há 3 dias comendo pipoca, irmão. Sabe o que é comer pipoca todo dia? Para um moleque de 8 anos? Eu estava desesperado, pipoca no café, pipoca com café, café com pipoca, e era só pipoca. A prova era grande, irmãos. Eu lembro que um dia eu cheguei para a mãe e falei, mãe, a parada é a seguinte, mãe, eu vou resolver isso aí. Tinha uns 8 anos. Ela falou, é mesmo? Você vai resolver? Eu vou sair, catar latinha e eu vou conseguir, nós vamos comprar alguma coisa diferente para nós comer. Saí para catar latinha, irmão, não achei nada. Voltei uma meia hora depois para casa, sem latinha nenhuma, triste. Mas eu lembro de uma coisa, que minha mãe estava no quarto dela trancada. Eu não consigo me esquecer disso. Ela estava com os joelhos dela dobrados e chorando a Deus. A minha mãe cantava a Deus. Enquanto a gente não tinha o que comer em casa, estávamos passando uma maior provação, a minha mãe estava cantando louvores a Deus, aleluia. Eu recordo que ela disse uma coisa para mim, ela falou, não fala para ninguém, eu não estou aqui para ninguém. Não estou aqui para ninguém, só estou aqui para Jesus. E ela ficou lá dentro do quarto, chorando e cantando. Eu e meu irmão, a gente sentado no sofá, sem poder fazer nada. O que um menino de 8 anos vai ter para fazer? Qual é a atitude que a gente vai tomar? E a gente ficou ali aguardando ela falando para a gente, ela cantando dentro do quarto. E eu recordo como se fosse hoje, irmãos. Um caminhão parou na frente da nossa casa. Uma caminhonete.
uma F200 e não sei o que, parou na frente da nossa casa, encostou, e desceu uma irmã de saia, e essa irmã já perguntou: aonde é que mora a irmã Zena aqui? Eu falei: aqui, a casa dela. E a irmã perguntou: eu preciso falar com ela, ela está aí? Eu falei: irmã, ela disse que só tá para Jesus. Aí a irmã falou: pois é, disse para ela que foi Jesus que mandou eu vir aqui. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, eu só lembro da sacola de biscoito, irmãos. Era muita sacola de biscoito. Biscoito recheado, biscoito doce, biscoito salgado, tudo quanto era tipo de biscoito. Eu só pegava a sacola de biscoito, irmão. Vieram como mais ou menos 2, 3 ranchos pra gente. Rancho era aquelas compras que o povo fazia enorme, e o pessoal mandou pra gente de manhã, irmãos. A gente não tinha praticamente o que comer, mas na parte da tarde Deus proveu e mandou o alimento. A gente tinha não só pra gente, mas a gente tinha pra dar pros vizinhos, pra entregar pros amigos. A gente deu biscoito pra rua toda, porque Deus é fiel, aleluia. Deus habita no meio dos louvores, aleluia. Aleluia, eu não esqueço disso. Minha mãe louvava a Deus, simplesmente louvava a Deus. Eu me criei num ambiente de louvores a Deus. Eu me criei aprendendo a fazer o culto doméstico na minha casa. Todos os dias a gente sentava em volta da mesa para cantar e louvar hinos ao Senhor, aleluia, glórias a Deus. Eu cresci vendo milagres, eu cresci vendo Deus operar sinais e maravilhas. Não sou especial e nem sou diferente de ninguém. Eu apenas aprendi a louvar e cantar e louvar a Deus, e Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Paulo e Silas estavam passando por uma situação, irmãos, terrível. Mas eles estavam louvando e cantando hinos a Deus. O difícil é cantar na provação. O engraçado é que quando está tudo bem, foi aquilo que eu falei agora no começo, a gente acaba se distanciando um pouco de Deus. A gente vai se afastando aos poucos. Aí vem o emprego, mas poxa, eu tenho que me dedicar muito ao trabalho. Eu tenho que focar muito na profissão. Ih, não vai dar para ir para o culto, cheguei atrasado. Poxa, eu estou cansadão, meu trabalho está me sugando a alma e não tem como. E a gente arruma 1 milhão de desculpas para tentar falar um pouco, para se desvincular um pouco da igreja. Mas é quando a gente está na bênção. Agora, quando a gente está na aprovação, quando a gente está na dificuldade, quando está tudo difícil, aí a gente está em todo culto. A gente está lá nas orações, a gente está em vigília. Quando é que tem vigília na igreja, eu quero participar. A gente quer estar o tempo todo com Deus, porque a gente quer se aproximar de Deus por causa da ajuda que Deus pode dar para a gente. Eu quero dizer para você que Deus habita no meio dos louvores, aleluia, glórias a Deus. A Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, quem pode abrir aí junto comigo? Capítulo 20, tem uma história, uma ilustração maravilhosa. No capítulo 20, conta a história do rei Josafá, que era o rei de Judá. E esse rei estava passando por uma situação. Ele fez uma aliança com Acabe, e os profetas foram e falaram que ele não devia fazer essa aliança, e ele se envolveu com coisa errada, e Deus levanta um julgamento contra ele, manda as nações irem contra ele, e os povos se levantam contra o rei Josafá, e as nações vêm contra Jerusalém, e eles estão todos perplexos, assustados e com medo. Mas de repente Josafá entende que ele precisava levantar um clamor a Deus, e no capítulo 20 a Bíblia diz que ele levantou toda a nação de Jerusalém e falou para eles que eles deviam fazer sacrifícios, que eles deviam fazer jejuns e consagrações, e todos consagraram a Deus. E a Bíblia diz que se levantou um profeta no meio deles, e o profeta começou a bradar em alta voz e disse para eles: vocês não fiquem preocupados, porque Deus ouviu o clamor de vocês, e Deus manda dizer para vocês que Ele vai pelejar por vocês. Vocês não precisam levantar a mão de vocês, vocês somente vão para a batalha, mas Deus já vai pelejar por vocês. A Bíblia diz que eles se levantaram e partiram para a batalha, mas um detalhe muito importante que ele teve, uma atitude que ele teve, foi o momento que ele pegou e teve uma ideia: se Deus vai pelejar por nós, e Deus habita no meio dos louvores, ele colocou o coral, o povo, para ir na frente da batalha. Você já pensou nisso? Que loucura! Você já pensou que loucura? Os músicos vão na frente, ó. Vocês vão na frente. Tá aí, Rodrigão, pra você, viu, Rodrigão? Frente de batalha é com vocês, ó. É vocês que seguram a frente de batalha, viu, músico? É pra vocês mesmo. E eles botaram eles na frente de batalha, e eles cantavam hinos a Deus. Pode ler na sua casa depois, 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.
Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e louvarem por causa do esplendor da sua santidade. E quando saíram na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pois ambos, cada contra os homens de Amon e Moabe, e do monte de Seir, e tinham vindo contra ele Judá, e foram desbaratados. Os filhos de Amon e os moabitas se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns contra os outros. Deus fez com que houvesse uma grande confusão no meio deles, e entre eles mesmos eles causaram um rebuliço e se arrebentaram tudo. Quando o povo de Judá foi à batalha, quando eles chegaram, os cantores indo à frente, eles chegaram lá, só encontraram os corpos, os cadáveres, e a Bíblia diz que haviam muitos despojos. Despojos eram os prêmios das guerras. Quando você vencia uma guerra, você tinha vencido a guerra, você tinha direito de pegar as posses do outro exército. E a Bíblia diz que haviam muitos despojos, e eles ficaram por 3 dias recolhendo os despojos, as riquezas, as bênçãos que estavam sobre aqueles povos, porque Deus estava com ele. Aleluia, glórias a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Eu não sei o que você tem passado, nem as circunstâncias que você tem vivido, mas Deus habita no meio dos louvores. Às vezes a gente passa por situações, a gente tem o costume de reclamar, de murmurar, de falar para o vizinho, de falar para o irmão, de falar para a mãe, falar para o tio, falar para todo mundo, mas a gente acaba não louvando a Deus e nem dando graças a Deus pelas circunstâncias que estamos vivendo. Mas Deus, Ele exige de você que você dê louvor a Ele, que você adore a Ele, mesmo passando por situações, mesmo passando por vales, mesmo passando por provações. Deus te chama para que você venha ser um adorador, e Ele está no meio daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Glórias a Deus. Há várias histórias, várias ilustrações sobre louvores. Eu recordo de uma jovem senhora que a sua filha havia saído de casa e foi embora. Mãe, eu vou viver minha vida. E a mãe ficou por entender: minha filha, mas você tem tudo aqui. A mãe crente, evangélica, dava tudo para a filha. E a filha foi viver a vida dela e acabou no final se envolvendo em prostituição. Estava numa casa de stripper, fazendo striptease, e vivia uma vida sem Deus, afastada de Deus. E um dia o pastor fala para a mãe dela: você tem louvado a Deus? E a mãe da jovem diz: como, pastor, eu vou louvar a Deus? O senhor tem noção? Não tem como eu louvar a Deus. A minha filha está lá num bordel. Eu não tenho como louvar a Deus, eu não tenho graça para louvar a Deus, eu não tenho alegria para louvar a Deus. E ela volta para casa. E a história conta que ela estava sozinha na sua casa. E de repente ela sentiu o desejo de começar a louvar a Deus. E ela começou a cantar hinos da harpa. E ela começou a cantar hinos da harpa, sem motivo mesmo de ter alegria, sem alegria nenhuma, mas ela cantava. E a história conta que um irmão, andando no meio da rua, sentiu uma direção do Espírito Santo de Deus. Entrou dentro da boate. Foi em direção à filha dela que estava na mesa de strip, fazendo striptease. E disse para a menina: olha, enquanto você está fazendo isso aqui, a sua mãe está lá na sua casa louvando a Deus. Ela está cantando a Deus, ela está orando por você, está intercedendo por você. Ele nem conhecia ela. A história diz que a menina voltou para casa, se arrependeu e voltou a Jesus, e voltou à sua família, deixou a sua vida. Muitas vezes a gente tem costume de reclamar de tudo, de murmurar e de falar dos nossos problemas. Mas Deus nos chama, Deus nos convida, e Deus nos dá a direção para fazer isso. Eu não estou conseguindo encontrar uma palavra para isso, uma determinação para isso, para que você faça isso. Louve a Deus. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às adversidades, louve a Deus. Um dia eu estava falando sobre louvor a Deus, e tinha alguns cantores na nossa igreja, e o pessoal ficou me perguntando sobre louvor a Deus e tal, mas eu não sei cantar, eu não canto, eu tenho a voz desafinada. Quem aqui conhece taquara? Sabe o que é taquara? É um bambu, né? Taquara rachada. Sabe o que é, né?
Tem gente que fala, minha voz é tão parecida com uma taquara rachada, eu não consigo nem... Minha voz é horrível. Eu sou um desses. Meu irmão, se eu começo a cantar dentro da igreja, isso é sério, se eu começar a cantar, acontece um movimento dentro da igreja, todo mundo começa a ir embora. Irmãos, eu não sou igual o pastor Pedrinho que tem uma voz. Olha, o pastor Pedrinho parece um sabiá cantando, meu irmão. Não é verdade? Parece um sabiá, rapaz. Quando começa a cantar, dá uma alegria de ouvir. Esse dia a gente foi cantar os hinos da harpa aqui, mas me deu uma alegria de ver o pastor Pedrinho cantar. Meu Deus do céu. E você sabia que quando você começa a cantar, Deus invade o lugar e você é cheio da presença dele, mesmo que esteja tudo dando errado. Quando você começa a louvar, Deus invade a sua vida e toma a sua vida, aleluia. Mas eu não sei, eu não tenho habilidade, eu não sei cantar, eu também sei muito menos que você. Mas louvar não é a mesma coisa que cantar. Louvar é entregar a Deus o seu melhor, é entregar a sua adoração. Mesmo que você não saiba cantar, mas se você sabe louvar, louve a Deus. Eu me criei num ambiente de louvores. Eu toquei na banda da igreja, aprendi a louvar a Deus. E eu digo para você que um culto sem louvor não é um culto. Um culto sem louvor falta a presença de Deus, não vem. Parece que o culto fica sem graça. A presença de Deus precisa estar no ambiente. Se você não sabe como atrair a presença de Deus para o seu lar, para o seu casamento, para a sua vida, eu vou te dar um segredo. Comece a louvar a Deus. Aleluia. O louvor liberta. O louvor, ele traz libertação. A minha avó, ela passava por umas situações bem complicadas. Se afastou de Deus, se envolveu com deuses estranhos. E minha avó começou a ser atordoada por espíritos malignos que vinham e atordoavam a vida da minha avó. A gente levou ela em vários médicos. Vários. A gente sabia que era problema espiritual. Mas a família não se contentava com essa explicação. Não, isso... E levamos a hospitais e aos hospitais. E ela tinha ataques. Irmãos, ela tinha ataques. Ela começava a falar em línguas indígenas. E ela era possessa. Ninguém suportava a minha avó. Minha avó batia em todo mundo dentro de casa. Se alguém chegasse perto da minha avó tinha uma força sobrenatural e batia em todo mundo na casa. Mas batia mesmo, irmão. Batia mesmo. Das minhas tias ficarem todas roxas. E a gente foi para Curitiba para ajudar a cuidar da minha avó, minha mãe. E minha mãe começou uma campanha de louvores. Ela cantava todos os dias, 12 hinos. 12 hinos da harpa, todos os dias. Eu lembro que no começo, quando ela começava a cantar, a minha avó ficava muito irritada em cima da cama. Ela olhava para minha mãe com um ar de ódio, de raiva. Mas a gente sabia que não era minha avó. A gente sabia que ela não era aquilo, que ela não era assim. Mas a minha avó possessa, tomada, oprimida, cheia de raiva. Às vezes ela tinha uns ataques como se fosse epilético, sabe? Ela começava a tremer e se chacoalhar toda. E a gente levava para o médico não existe, isso não é epilepsia. A gente não sabe o que é isso. Olha aí, a gente filmava, mostrava para o médico. Não, a gente não consegue entender o que é isso. Davam sedativos e sedavam, e davam remédios e remédios. E a minha avó só piorava, irmão. E a possessão dela só aumentava. E minha mãe continuou persistindo nos louvores, cantando a Deus, louvando a Deus. A minha avó tinha perdido a consciência. Eu conversava com a minha avó, e às vezes eu falava com ela meu nome, em 2 minutos ela perguntava de novo. Mas ela não tinha Alzheimer. Porque alguém vai dizer, não, ela tem Alzheimer, ela não lembra das coisas, ela tem Alzheimer. Não tinha Alzheimer. 2 minutos ela me perguntava. Eu lembro uma vez, a gente estava na mesa, até fiz uma brincadeira, café, toda hora ela me perguntava, filho, como é que é teu nome? Ricardo. Tá, Ricardo. O que você faz, filho? Pô, sou corretor de imóveis. Ah, que bom, filho, que legal. Você vem de casa? É, vó. Aí, tomando meu café, menos de 1 minuto, ela de novo, filho, como é que é seu nome? Vó, Ricardo, vó. O que você faz mesmo, filho? Sou corretor de imóveis. Ah, legal. Irmãos, isso falando 2, 3 vezes, legal. Agora, quando dá 15, 20 vezes ela repetindo a mesma pergunta, eu já era eu ficando em parafuso. Aí eu fui lá no quarto, peguei um papel, uma caneta, risquei. Meu nome é Ricardo, sou corretor de imóveis, trabalho com venda de casas. Coloquei, fiz uma plaquinha, coloquei em cima da mesa e fui tomar meu café. Aí ela toda hora virava, filho, como é que é seu nome? Vou olhar a plaquinha, ela tá bota.
Ah, que bom. Irmãos, isso era toda hora. Toda hora, irmãos, o dia inteiro. E ela não tinha Alzheimer. Levava nos médicos, a gente tentou tratamento, a gente tentou de tudo e nada dava jeito. Mas a minha mãe persistia em cantar e louvar ao Senhor dentro do quarto. Eu lembro que minha avó ficava muito irritada, mas não era minha avó. Ela ficava muito indignada, muito brava. E várias vezes ela resmungava e falava: eu não gosto desses louvores, eu não gosto dessas músicas, eu não gosto disso. E minha mãe persistia. E a mãe persistia e cantava e cantava. E às vezes a mãe me chamava: vamos cantar? Mas mãe, eu vou estragar o hino, porque minha voz é horrível, eu vou atrapalhar, a voz já não gosta, eu vou cantar e vai ficar pior. E ela sozinha, ela cantando, irmão, todos os dias. Irmão, dentro de 6 meses, ela persistiu. E ela continua persistindo. Deus trouxe à casa da minha avó saúde e restauração. A minha avó não lembrava de nada, irmãos. A minha avó não lembrava do nome de ninguém. Hoje a minha avó tem uma mente, uma memória maravilhosa, lembra de todos os filhos. Essa semana eu falei com ela pela internet, a gente se viu pelo Skype, ela sabia meu nome, ela conversou comigo, ela perguntou como eu estava. Eu fiquei muito feliz, porque eu sei que Deus trouxe restauração. Irmãos, o louvor liberta. É fácil a gente falar, o difícil é a gente fazer, o difícil é a gente ter coragem. Eu conheço mães que tiveram seus filhos libertos somente através do louvor. Louvando, não insistindo, não brigando, não entrando em discussões, mas apenas louvando a Deus. Eu quero dizer para você que Deus vai libertar a sua família através do louvor. Deus vai libertar a sua casa, vai restaurar a sua família através do louvor. Se você não tem mais louvado, louve no meio do seu lar, louve na sua casa, bote o som no mais alto e comece a cantar. Não se importe com quem está em volta, mas simplesmente louve a Deus. Deus nos chamou para louvar, para sermos adoradores, e aonde adoramos, a presença dele está, e onde a presença dele está, milagres acontecem. Aleluia. Louvor, irmão, tão simples. O rei Saul estava lá oprimido, demônios atormentando Saul. Saul ele não conseguia dormir, não tinha paz, ele estava desesperado. E a Bíblia diz que o que aconteceu? Ele chamava Davi. E Davi, o moleque lá, o pastorzinho de ovelha, ficava o dia inteiro debaixo das árvores, tocando a harpa, dedilhando a harpa, louvava a Deus. E a Bíblia diz que a única forma dos espíritos que atormentavam a vida de Saul sair era quando Davi começava a dedilhar a harpa. E quando a harpa começava a tocar e o louvor começava a subir e a adoração começava a entrar no lar, a Bíblia diz que Saul era liberto. Irmãos, louvor liberta. Louvor transforma. Às vezes a gente fica tentando discutir. Lembro várias vezes tentando convencer o meu irmão: Rodrigo, volta para a igreja, vamos voltar. E quantas vezes eu discuti com meu irmão? Vai estar vendo essa mensagem. Quantas vezes a gente discutiu? Quantas vezes eu bati na tecla tentando e tal, e meu irmão só se afastava cada vez mais. Eu me lembro de um dia que eu cheguei em casa, eu já não morava mais na minha casa, e eu fui visitar minha mãe. Eu cheguei na frente de casa e vi meu irmão bêbado. A gente foi criado na igreja, a gente não teve uma educação para aquilo. A gente não teve aquela educação. Mas eu lembro que eu entrei de casa e minha mãe estava lá no quarto, louvando a Deus. Ela não falava nada, ela ia louvar a Deus, simplesmente, louvando a Deus. Eu perguntei para ela: mãe, o que a senhora está fazendo? Eu estou fazendo um propósito pelo teu irmão. Todos os dias eu canto hinos a Deus para ele. Eu canto hinos a Deus, eu louvo a Deus, eu entrego a Deus, eu sei que Deus vai fazer algo. Irmãos, hoje meu irmão voltou para a igreja. Meu irmão é músico na orquestra da igreja. Voltou, pegou o trombone dele, voltou, está tocando. Ele e a esposa deles estão na igreja, estão firmes. Semanas atrás o meu irmão me ligou e falou: cara, me diz uma coisa, o que eu faço para ser um bom obreiro? Falei: meu irmão, para ser um bom obreiro, ele falou: eu não quero ser um cara sem noção não, falar o que eu não sei, eu quero falar as coisas de Deus e entender o que eu falo. Meu irmão entra num curso de teologia. Falou: pois eu vou procurar por esse livro. E meu irmão sentiu um desejo que veio do alto, que veio de Deus, e ninguém precisou falar nada. Simplesmente ele entendeu que ele precisava de mais de Deus, e Deus automaticamente falou ao coração do meu irmão: irmão, louve a Deus,
simplesmente louve a Deus, não importa a circunstância, não importa o estado, somente louve a Deus, aleluia. Às vezes a gente não entende nada, as coisas se embaralham e parece que não vai desembaralhar mais nunca, mas se você louvar a Deus, Deus desembaralha, Deus dá solução, Deus dá direção, Deus dá entendimento, Deus muda história, Deus faz milagres, aleluia. É tão simples, e a gente às vezes fica se embananando com muita coisa. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam ali cantando e louvando a Deus. E o engraçado dessa passagem foi aquilo que eu pedi para que vocês repetissem comigo. Que eles oravam e cantavam ao Senhor. Você imagina, os caras estão presos, tudo arrebentado, levaram uma surrona, estão lá amarrados os pés e as mãos, mas eles estão louvando a Deus. Um orava e o outro cantava. Enquanto um estava talvez sentindo as aflições dos açoites que levaram, a Bíblia diz que eles estavam cantando e orando a Deus. O momento pior adversidade para qualquer ser humano, está na cadeia, levou uma surra, está todo arrebentado, não tinha lá band-aid, não tinha mertiolate. Quem lembra do mertiolate? Um negócio que doía, meu irmão. Ai, meu Deus do céu, eu lembro daquele mertiolate, mas depois inventaram o mertiolate, não sei se vocês lembram, um que passava e não doía. Minha geração foi a geração que experimentou o mertiolate que doía, meu irmão. Quando a mãe chegar, aquele negócio, a gente não tinha. Não tinha não, irmão. Não tinha remedinho, não tinha pomadinha. Eles estavam ali presos e amarrados. Quem que já foi numa cadeia sabe como é que funciona. Sabe como é que funciona? As pessoas que estão lá dentro, elas dizem, cara, eu não desejo isso aqui para o meu pior inimigo. Isso aqui é o pior lugar do mundo. E as pessoas estão lá, doidas. Só para você ter uma ideia do que é uma cadeia, as pessoas morrem tentando fugir de lá de dentro. É tão bom lá dentro, que as pessoas morrem para tentar fugir de lá de dentro. Elas morrem tentando, mas elas tentam, porque é ruim. E as cadeias hoje não são comparadas às cadeias da época, que eram piores. Mas eles estavam cantando e louvando a Deus. O engraçado é que o nosso louvor, ele causa impacto. Minha mãe, ela criou a gente num ambiente de louvores. Mas nós tínhamos uma vizinha, glória a Deus, essa vizinha, ela não vai estar assistindo o vídeo, mas essa vizinha perseguiu muita gente. Ela era macumbeira, como diz o meu tio, cachumbeira mesmo, sabe? Daquelas que mexiam os pauzinhos mesmo, não batia o tambor. A mulher era virada. E quando a gente chegou no bairro lá, ela disse pra mim, ela quis comprar o terreno da minha mãe disse, não vou vender não, isso aqui foi Deus que me deu. Eu botei a planta do meu pé aqui, é meu, não saio daqui por nada. E a mulher, não, mas eu te dou tanto. Minha mãe, não vou sair, essa cara, Deus me deu, como é que eu vou sair? Foi Deus que me deu, não vou sair. E a mulher ficou indignada. Irmãos, ela perseguiu minha mãe durante anos. Eu achei várias vezes no quintal de casa sapo, com a boca costurada, e dentro do sapo o nome da gente. Várias vezes. Macumba do que você imaginar, irmão, a gente tinha no quintal. Várias vezes na infância, eu me lembro disso. Várias vezes na infância, pequenininho. Eu me lembro que a gente se deparava com situações dentro da casa sobrenaturais. Uma vez eu e meu irmão dentro de casa, as panelas todas da cozinha começaram a cair. Não tinha ninguém dentro de casa, caiu tudo. E a gente não tinha explicação nenhuma. Mas, irmãos, a minha mãe tinha um segredo que ela sempre usou. A minha mãe estava lá em casa louvando a Deus todos os dias. E durante muitos anos a oração persistiu. E a oração persistiu, e a oração persistiu, e minha mãe continuou orando, a família da mulher era toda perdida, e a minha mãe continuou orando, e a minha mãe continuou orando. E um dia, rapaz, a gente está em casa, a gente recebe uma notícia que mudou tudo. Uma das filhas da mulher foi impactada através do louvor, e a mulher aceitou Jesus, ela e o marido, e logo depois o marido se tornou pastor, e o milagre começou a acontecer ao redor da nossa casa, e começaram a acontecer coisas ao redor da nossa casa que a gente não entendia, e logo depois a mulher veio e foi acometida por câncer e morreu. Irmãos, tempos depois, a família dela se lançou aos pés do Senhor. As filhas se lançaram aos pés do Senhor. Os filhos se lançaram aos pés do Senhor. Porque Deus faz milagres através do louvor. O milagre, o louvor, ele contagia. Você já percebeu quando você está num lugar e alguém começa a cantar, dá vontade de cantar? Eu estava ali na salinha ali, participando da escola dominical, e o pessoal estava ensaiando aqui dentro. Estava eu e o pastor Almeida, que eu vi. Né, pastor Almeida? O pessoal estava tocando aqui dentro, a gente acompanhando a aula, mas o pezinho lá estava, né?
A gente estava já no movimento ali dentro da salinha, enquanto o pessoal ensaiando aqui, a pastora Lucy dando a aula, e a gente lá tentando se segurar para assistir a aula. A aula estava maravilhosa. Pô, quem não vem para a escola dominical está perdendo, porque as aulas são maravilhosas. Pastora Lucy, muito fera. E a gente lá e o som, sabe, aquela vontade de a gente sair, vinha para cá, mas não dá, porque o louvor ele contagia. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam louvando e cantando ao Senhor. E aí vem um grande detalhe. Quando eles cantavam e louvavam, a Bíblia diz que sobreveio um grande terremoto e os cárceres foram arrebentados e os grilhões que seguravam as mãos deles caíram e todos foram libertos. Legal, maneiro, todo mundo liberto. Agora vamos fugir, bater em retirada, a gente está preso, apanhou, se a gente ficar amanhã a gente vai morrer, vamos ralar peito. Não, a Bíblia diz que Paulo e Silas ficaram dentro do cárcere. Mas o legal é que o carcereiro chega e fica assustado, porque os romanos iam mandar matar ele, porque ele tinha deixado os presos que estavam em segurança fugirem. Então ele pega a espada, que eu vou morrer mesmo, eu vou me matar logo. Pega a espada, põe no peito e quando ele vai se matar, Paulo grita, dá um grito lá dentro da sala: ei, não faça mal contra a tua vida, porque estamos todos aqui. Todos. Era uma cadeia. Tinham várias pessoas que estavam ali dentro. Várias. Quando a cadeia rompeu e o tremor veio, abriu todas as portas. Era para todo mundo ter fugido. Mas a Bíblia diz que todos ficaram dentro do cárcere. O teu louvor, meu irmão, vai contagiar quem está ao teu redor. E vai influenciar quem estiver ao teu redor. Vidas que estão ao teu redor vão ser contagiadas através do teu louvor. E as pessoas vão seguir você. E elas vão acompanhar você. E elas vão entender que Deus está com você. Porque se Deus fez a cadeia abrir, Deus pode fazer coisas maiores. E eu vou estar do teu lado, porque eu quero ser abençoado por você. Vidas seguirão você. Você vai contagiar por onde você passar. Deus te chamou para contagiar esta nação, para contagiar este estado, para contagiar este país. Você pensa que você saiu do Brasil para cá para quê? Você pensa que você veio para cá para quê? Você pensa que você veio para cá para quê? Para ficar rico? É? Ah, eu quero ficar rico. Maravilha. Não. Deus criou circunstâncias e situações e te trouxe do Brasil para cá, e Ele preparou você, e você passou por situações que você nem entendeu até agora. Você já apanhou nessa nação, já sofreu de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque está buscando bens materiais, porque está buscando riquezas dessa terra. Eu quero dizer para você que o louvor liberta, e o louvor vai transformar essa nação. Deus te trouxe para essa nação para incendiar, para transformar, para mudar vidas. Deus não te chamou aqui por riqueza, Deus não te chamou aqui por cargos, por tudo, não. Deus te chamou aqui para ganhar vida. Aí a pessoa: ai, mas eu estou sofrendo, ai, mas tudo está difícil. Claro, você não louva. Vai louvar a Deus, dobra o seu joelhinho. A palavra é uma espada de dois gumes, está servindo para mim. Está servindo para mim. Quantas vezes eu tive aí, a ponto de voltar para o Brasil, sentar lá em casa lá e falar: Deus, não dá mais. Não aguento mais. Toda aprovação não vai acabar nunca. E Deus dizer para mim: claro, não vai não. Você está indo contra a minha vontade. Eu te trouxe para uma coisa, você está indo para outra. Eu te trouxe aqui para ganhar almas, para ganhar vidas, para trabalhar para mim. E você está cuidando dos teus afazeres, dos teus problemas. Eu não preciso trabalhar para você. Deixo você por sua força. Tem gente que acha que Deus vai castigar. Ah, agora Deus vai me castigar porque eu não faço a vontade dele, agora eu estou perdido. E tem pai que ameaça o filho. Vai lá. Eu quero ver quando a mão de Deus pesar sobre... Meu irmão, Deus não precisa nem pesar a mão. A gente é tão burro. Desculpa a expressão, a gente é tão burro que quando a gente se distancia de Deus, não precisa nem Deus meter a mão. A gente se arrebenta sozinho. A gente entra em cada enrascada. A gente faz cada coisa que só prejudica a vida da gente. A gente se envolve com as piores pessoas. A gente se envolve nos piores lugares. A gente entra nos piores empregos. A gente toma as piores decisões. E as coisas só dão errado pra gente, porque a gente se distancia da vontade de Deus. Paulo e Silas estavam dentro da prisão, mas eles estavam na direção que Deus havia dado para eles. Eles seguiram a direção que Deus tinha dado. E eles estavam cantando e louvando a Deus. E quando eles estavam ali, a Bíblia diz que à meia-noite os carcereiros todos se reuniram e foram para a casa do carcereiro. E lá eles oraram. E aí o carcereiro tratou Paulo e Silas. E eles oraram e batizaram
batizaram já o carcereiro e toda a família dele, e eles voltaram para a cadeia. E quando foi pela manhã veio a ordem lá dos maiorais: manda soltar Paulo e Silas. Manda soltar. Rapaz, a gente deu um mole, não era para ter prendido esse cara, não tem nada. Quando a ordem chegou, a cadeia estava aberta, Paulo podia ter fugido. Quando a ordem chegou para mandar ele embora, Paulo falou: não, eu embora? Não, nada. Agora que eles estão enrolados porque eu sou cidadão romano, levei uma surra de graça, não tem condenação nenhuma contra mim, manda que eles venham aqui me soltar. Irmão, se é qualquer um de nós saia ralado. Na hora que a cadeia tremeu, abriu, a gente dava no pé. Mas Paulo e Silas ficaram ali, ganharam o carcereiro para Cristo, ganharam os presos que estavam ali dentro, mas ficaram até de manhã. E a Bíblia diz que quando foi de manhã, chegaram até Paulo e Silas e pediram desculpas a eles, e eles foram embora a pregoar o Evangelho de Cristo. Eu quero dizer para você que Deus cuida de você. E se as situações e circunstâncias se levantam contra você, muitas das vezes é porque são permissões de Deus para te dar direção, para um trabalho, para entender algo, para fazer algo. E muitas das vezes a gente tenta fugir das direções que Deus tem dado para a gente. Muitas vezes a gente foge e a gente não entende a vontade de Deus. Eu quero dizer para você, eu estou sentindo de Deus falar isso. Eu sinto do Espírito Santo de Deus que tem pessoas aqui que estão fugindo plenamente da vontade de Deus, que estão fugindo da direção que Deus deu lá no princípio. Eu não sei qual é a direção que o Espírito Santo deu para você, mas quando você veio para esse país, Ele deu uma direção para você. E quando você se lançou aos pés dele, Ele te deu uma direção, Ele te fez um chamado, e você se distanciou, e tem se afastado cada dia mais. E o Espírito Santo de Deus, essa noite, chama você para voltar para o centro da vontade dEle. Eu não sei o que fez você se afastar, eu não sei as circunstâncias que se levantou contra você, mas eu quero dizer para você: volte para a direção de Deus. Aleluia. O louvor vai mudar a sua vida. Laís, falando de louvor, louve ao Senhor aí conosco antes, enquanto a gente continua a mensagem. Amém? Qual foi a última vez que você parou para louvar a Deus? Você já parou para pensar que a nossa vida está virando tão cotidiana que a gente só deixa para louvar a Deus aqui na igreja? Flashes. A nossa adoração é muito programada. A gente só separa para Deus no domingão. Bom, domingo tá maravilhoso. Trabalhei a semana toda, estou tão cansado. Não vou no culto de quarta porque eu estou cansado. Não vou na oração de quinta porque o negócio não está bom. Mas domingo vou entregar o meu melhor louvor. E o resto da semana inteira? Você entregou alguma coisa a Deus? Quanto do seu louvor você deu para Ele? Quanto louvor você rendeu ao Senhor? O pai só vai se agradar do filho quando o filho se lança aos pés dele, quando o filho abraça ele, quando o filho faz a vontade que o pai ordenou, que o pai deu, quando o filho faz algo que não era aquilo que o pai esperava dele, o pai fica triste. E a mesma coisa acontece com a gente. Deus às vezes está esperando que a gente diga para Ele: Pai, eu te amo. Senhor, eu te amo tanto. Eu estou aqui porque eu te amo, Senhor. Eu não vim aqui porque eu sou obrigado a estar aqui. Eu não vim aqui porque me deram uma ordem para estar aqui. Mas eu vim aqui para te louvar e te adorar. Quantas vezes você parou na sua casa para fazer isso? Qual foi a última vez que você sentou com Deus e conversou um pouquinho com Ele? Qual foi a última vez que você fez e tirou um momento com Ele? Dias atrás a gente fez um propósito de oração de 15 minutos por dia. 15. Eu garanto para você que o dia passa, corre, e as coisas acontecem e vão e voltam, mas às vezes a gente não tira 15 minutos para Deus. Às vezes o dia passou tão corrido, aí chega no final do dia, a gente deita na cama rapidinho e só ora. Às vezes a gente o negócio fica tão costumeiro, que às vezes a gente fecha os olhos para orar. Você já fez isso? Tenho certeza que já. Na hora do almoço, né? Fecha os olhos e: Senhor, amém, obrigado. Vai dormir, Senhor, amém, obrigado. E a gente deixa de adorar a Deus e agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito em nossa vida.
Você sabia que Deus está cuidando de você em todo esse tempo que você está aqui? Você sabia que agora, nesse exato momento, a gente está aqui, a gente fez pelo menos, o pastor Marcos sempre fala isso, a gente fez pelo menos 3 refeições. A gente fez pelo menos 3 hoje. Alguns fizeram 2, porque no almoço deram uma repousada e ainda não comeram a janta. Mas daqui a pouquinho vão comer. Não é verdade? Semana eu estava vindo aqui no culto, eu vim trazer o pastor da África, e eu falei para ele: pastor, eu tenho passado uma provação tão grande aqui, Deus me trouxe para esse país, eu tenho sofrido tanto. Ele vira para mim, me fala algo que me impactou dentro do carro. Eu falei: caramba, que é isso, Deus? Obrigado. Deus me bateu tão feio. Ele falou: é mesmo? Você está passando prova? Você comeu quantas vezes hoje? Eu fiquei quieto. Você sabia que lá na África a gente come às vezes 1 vez por dia? Quando tem? Milho branco. Você dormiu onde essa noite? Você tinha uma cama para dormir hoje? Sabia que lá a gente não tem cama para dormir, a gente tem que dormir no chão? Ah, você está sofrendo, você está passando por perseguições, por aflições. Eu falei: tô. Ele falou: tá não, irmão. Você está dentro do teu carro. A gente tem que andar às vezes 15 quilômetros para buscar água. Você tem água a hora que você quiser, você abre a tua torneira e sai água. Você quer comer, você vai ali na tenda, você tem dinheiro para ir ao Walmart comprar comida, a gente não tem. Deus tem cuidado da gente nos mínimos detalhes. Irmão, às vezes é tão clichê isso, Ricardo. Todo mundo fala isso, mas você já parou para ver o sentido que isso faz na vida da gente? Que Deus está cuidando da gente. Deus tem cuidado da gente. Deus tem dado o melhor para a gente tem sido tão ingrato. E a mensagem dessa noite para você: louve a Deus. Louve a Deus por tudo que Ele tem feito na sua casa, na sua vida, no meio da sua família. Peço que você fique de pé. Aleluia. Queria muito ser um pregador pentecostal. Queria muito sair daqui sapateando, né, como o pessoal diz e tal. Não sou eu. Não é o meu estilo. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui. Tem pelo menos um par de ouvidos aqui que está ouvindo a voz de Deus. Eu sei disso. Eu quero fazer um apelo aqui para você. Não se sinta constrangido a isso. Mas eu vou fazer um apelo aqui. Aleluia, glórias a Deus. Não vou pedir para você vir à frente. Nada disso. Oh, aleluia, glórias a Deus. Mas eu queria orar por você hoje. Eu sei que você tem há muito tempo vindo para a igreja e os teus cultos às vezes têm sido vazios. Eu sei que você tem vindo apenas pela força do hábito ou pelo que as pessoas vão dizer, simplesmente isso. Mas eu quero fazer um apelo hoje aqui para você. Que você entregue a sua vida realmente em Cristo. E que você entregue aos cultos que vieram ou à sua casa o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Tem alguém aqui que ainda não é evangélico? Alguém que não é evangélico? Evangélico? Mais ou menos? Mais ou menos? É, maravilha. É evangélico, irmão aí também? Não? Hoje é noite de salvação. Entregar a vida de vocês a Cristo e deixar Ele conduzir a vida de vocês. Eu garanto uma coisa para vocês: todas as situações que têm dado errado, todas as coisas que têm fugido do controle de vocês, vão estar no controle de Deus, e Deus vai direcionar a vida de vocês. Você quer receber Cristo hoje? Vem que eu vou orar aqui com você. Glórias a Deus. Queria que alguém fosse ali abraçar aquele jovem ali, os 2 jovens que estão aqui. Jane, faz uma oração com ele. Amém. Pastor Pedro. Aleluia. Feche seus olhos agora nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai que estás no céu. Pai, te agradecemos, Pai, por este momento, Pai, que passamos contigo. Pela mensagem pregada esta noite, Senhor. Deus, eu te agradeço pelo culto, Pai, que a gente pôde
Pai, para te agradecer, para te engrandecer, para te louvar todo o tempo, Pai. Senhor, nos desperta, Pai. Restaura, Pai, as nossas vidas. Restaura, Pai, o nosso amor, Pai, por ti, Pai. E que nós possamos, Pai, te louvar, Pai, pelo que o Senhor é. E não somente pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é, Pai. Te agradecemos, Pai, pela tua presença e te pedimos a tua graça neste culto, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Estará presente novamente o nosso Deus. Amém? Domingo às 5:30 temos escola dominical. E logo a seguir, 7 horas, esta festa maravilhosa. Amém? Feche os seus olhos aí, bem pequenas isso.
local que foi pedido. E até o início de dezembro temos que estar no outro local e já temos. Deus já nos deu. Muito bom. Vamos marcar um dia para quem quiser ir lá. Pisar a planta do pé lá e nós tomarmos posse e orarmos lá. Amém? Então algumas coisas daqui que nós tínhamos para usar, não vai ser possível usar lá. Vai ser feito uma separação e os irmãos estiverem interessados em algumas coisas, não sei quando, vamos marcar um dia aí, vai ser separado aquilo que a igreja vai necessitar lá, e o que sobrar, não precisará, os irmãos que se interessarem, pode vir aí, pegar e levar. Amém, queridos? Amém. Amém, queridos? Amém. Feche os seus olhos. Pode ser levado. Por tu seres bom na nossa vida e por tua bondade durar por todo e sempre na nossa vida, foi que tu tivesse presente aqui esta noite falando conosco. Voltamos alegres e cheios da tua presença. Pedimos, Senhor, que tu continue conosco nessa semana, que tu venha confirmar a tua palavra e que a tua bondade nos siga onde quer que estejamos, mas que também, Senhor, possamos te louvar a todo instante da nossa vida, a toda situação em que passarmos, estaremos te louvando. Leva-nos em paz. Fica conosco, Senhor, mas leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa cada um e a cada família aqui representada. E nós já te agradecemos por tudo isso. No nome santo de Jesus. Olha aí, pelo amor de Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo